Oi, você está em casa? Então faz o seguinte, dá um pulo na cozinha, dá uma boa olhada, depois você vai lá fora, olha um carro qualquer que esteja passando. Depois você volta correndo e você vai me responder uma pergunta. Qual foi o material que você mais viu tirando os metais, é claro? Hã? Aham, é ele mesmo. Um produto sintético inventado pelo homem para atender às necessidades da vida moderna do século XX. É ele mesmo, o plástico, o tema da nossa teleaula de materiais de hoje. Você vai ver um pouco da história do plástico, vai conhecer também um pouco da sua estrutura química, além das características da maneira de fabricar e das aplicações que fazem o plástico ser plástico. Já deu para perceber que essa nossa teleaula vai ser bem sintética, não é? Começando com a pergunta, quem foi que inventou esse material tão diferente, cada vez mais usado em nosso dia a dia? Hein? Olha essa peça aqui, Neuza. Que coisa, hein? Que coisa boa, né, Edgar? Não sei, viu? Ó, pra mim o plástico nunca foi um material nobre, resistente. Pra mim sempre me pareceu uma coisa barata. Mas será que dá pra fazer peças com esse material pro nosso kart? Será que elas resistem ao impacto de uma corrida de kart? Edgar, escuta uma coisa, você já estudou bem o plástico? Quer dizer, você sabe, assim, como é que se produz, como é que se beneficia? Como é que é, na real, um produto de plástico? Bom, pra falar a verdade não, mas nem sei como é que ele foi inventado. Mas eu gostaria de saber, viu? Ah, pra saber é só estudar, né? Assim a gente pode saber de onde ele veio e pra onde ele vai. De onde ele veio, pra onde ele vai? Essa pergunta parece um pouco filosófica, né? Mas é uma boa deixa para a gente mergulhar na história da invenção do plástico. O plástico foi inventado no século passado por um motivo aparentemente bem pouco pretensioso: encontrar um substituto para o marfim na fabricação das bolas de bilhar. John Wesley Hyatt foi o autor dessa proeza. Ele descobriu que quando a nitrocelulose caía no chão, ela se aglutinava, como se fosse uma cola. Aí ele acrescentou cânfora a esse material e viu que com determinadas condições de temperatura e pressão, ele podia obter um material moldável, que ele chamou de celuloide. Hoje, a gente conhece o celuloide, que é esse material aqui, usado nos filmes para tirar fotografia. O negativo é o celuloide. Mas o celuloide de John Hyatt ainda não era tão bom quanto esse daqui. O celuloide de Hyatt ainda era primitivo e dava 1000 problemas. Por isso, um físico e químico belga chamado Leo Hendrik Baekeland trabalhou na produção de um plástico melhor, feito pela síntese de substâncias simples, o fenol e o formaldeído. O Baekeland arrumou um nome tão complicado quanto o dele para o novo plástico. Mas esse cientista belga estudou a fundo a polimerização. Ele conseguiu chegar a um método onde ele obteve reações controladas de polimerização. E foi acelerando essas reações que ele conseguiu produzir plástico em quantidade industrial. Nós vamos conversar agora com a professora Simone. Professora, por favor, como é que foi que Baekeland conseguiu produzir plástico? Ele colocou o material a aproximadamente 200 graus Celsius e obteve assim uma massa esférica de cor âmbar, que tinha a mesma impressão do recipiente, como esse que foi obtido com um tubo de ensaio. Esse material ficou conhecido como o primeiro plástico sintético. E esse plástico era chamado de baquelite, certo? Certo, e ele começou uma revolução porque foram aparecendo várias aplicações para esse plástico. Aplicações é que não faltaram para o plástico, hein, Edgar? Os cientistas começaram a pesquisar e a descobrir que ele podia ser útil num monte de produtos. Olha aqui, por exemplo, hoje em dia até o computador é feito de plástico. E o computador tem ajudado muito na pesquisa de novos produtos de plástico, hein? E com o avanço da tecnologia de produção do material, começaram a aparecer plásticos cada vez melhores. E a cada dia que passa, aparecem novos produtos de plástico, usados em embalagens, brinquedos, aparelhos eletrônicos, automóveis e até na construção civil. Pois é. O que a indústria não faz com o plástico, não é mesmo? Mas agora me responde uma pergunta. Você entendeu mesmo direitinho o que é o plástico?
que você ouviu termos como formaldeído, polimerização. Mas que diabos é isso? Bom, pela definição do dicionário, plástico é todo material que tem a propriedade de adquirir e conservar uma forma pela ação de uma força exterior. Bom, por essa definição aqui, argila misturada com água é plástico e aço aquecido também é plástico. Não é bem assim, né? Por isso vamos definir direitinho o que é plástico. A gente pode dizer que plástico é tudo aquilo que faz parte de um grupo de materiais sintéticos que, quando aquecidos, se tornam plásticos. Ou seja, eles amolecem sem ficarem líquidos. Deu para entender? Olha só, tá mole, mas não tá líquido. Este material sintético aqui, que pode ser moldado, é chamado de polímero plástico. Nós vamos continuar a conversar com a professora Simone para saber o que é esse tal de polímero plástico, quimicamente falando. Quimicamente falando, os plásticos são várias cadeias de macromoléculas de alto peso molecular. Macromoléculas? Você está por dentro desse assunto? Macromoléculas são moléculas com grande número de átomos, que têm grande peso molecular. Só para você ter uma ideia, pense no seguinte: o peso molecular da água é de 18 unidades de massa atômica, enquanto o peso molecular de um polímero chega a 30.000 unidades de massa atômica. Professora, quer dizer então que essas macromoléculas de alto peso molecular é que são os polímeros? Certo, mas os polímeros são formados a partir de compostos químicos simples, os monômeros. Repetindo um monômero em longas cadeias, a gente obtém o grande peso molecular. Vamos ver como isso acontece. Tá aí, a repetição de um monômero em cadeia. Os principais elementos químicos que entram na composição, tanto do monômero como do polímero, são o carbono e o hidrogênio. Interessante! O monômero é a origem do polímero, quer dizer, do plástico. E você sabe me dar alguns exemplos de monômeros? Eu sei sim, tá tudo aqui, ó. O fenol, o cloreto de vinila, o etileno, o propeno, todos eles são monômeros. Tá. Quer dizer que aquecendo esses compostos acontece a polimerização e... Catapimba! E aí pinta o plástico. Interessante a origem do plástico, não é? Mas olha, eu fiquei com uma curiosidade. Qual é a matéria-prima usada na fabricação do plástico? Bom, algum elemento a gente tem que tirar da natureza, porque nada vem do nada, não é? Nós continuamos neste laboratório para saber ainda o seguinte: quais são as matérias-primas básicas que são fabricados os plásticos? As principais matérias-primas se dividem entre as de origem natural e as de origem sintética. As de origem natural são a celulose, a caseína, o óleo de rícino, a amônia e a ureia. E as de origem sintética são o benzeno, o propileno, o etileno e o acetileno. Bom, agora que a gente conhece a matéria-prima e a química da coisa, eu estou querendo descobrir como que é o processo desse material na indústria. Como é que se molda? Como é que a gente obtém os produtos dos materiais plásticos? Isso. Olha, isso aqui dá pra gente saber aqui. Tá aqui, ó. Os processos de obtenção dos produtos incluem moldagem por compressão, extrusão e injeção. Dá processo pra caramba, hein? É mesmo. E ainda, moldagem por conformação a vácuo, o corte em estampos e a usinagem. Pra ficar mais claro, vamos saber pelo menos do esqueminha de um desses processos, a injeção. Tá aí. A matéria-prima entra pelo funil, passa pelo cilindro de aquecimento, nele é amolecida e injetada para a cavidade do molde. A peça, após esfriada, é extraída do molde. Sabe, Edgar, eu tô com uma dúvida. Será que todo plástico é igual? Bom, Nilza, os plásticos formam uma grande família, ou melhor, duas grandes famílias. Duas? Duas. E conforme o modo como a resina plástica reage ao calor, ela pode ser termofixa ou termoplástica. E você sabe como é cada uma delas? Sei, eu estudei. Os termofixos se tornam plásticos pelo calor. Ou seja, eles sofrem uma transformação química com o calor. Endurecem e ficam para sempre na forma que foram moldados. Não mudam nunca mais? Isso quer dizer, eles nunca mais podem ser derretidos? Não, não podem. Por isso o nome, termofixo. O silicone é assim, não é? Termofixo é como um ovo. Depois de cozido, nunca mais fica mole de novo. O silicone é esse exemplo. Agora, o termoplástico é diferente, porque ele se torna plástico com a ação do calor. Se solidifica no resfriamento.
mantém as formas moldadas e pode ser reaquecido e moldado uma outra vez, porque ele fica mole de novo. Daí o nome termoplástico. Ah, como o PVC, não é? Isso mesmo, Neuzinha. Pegou tudo, hein? Olha, para saber se eu peguei tudo mesmo, só conferindo a teleaula na revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que tudo começou com uma bola de bilhar, que foi a origem da fabricação dos primeiros materiais plásticos. Você conheceu a estrutura química dos polímeros e a maneira de fabricar o plástico. Viu também alguns de seus principais produtos. Você viu tudo isso, mas ainda tem muito mais coisa para ser estudada. Você quer ver? É possível melhorar ainda mais as propriedades dos materiais plásticos com os aditivos, sabia? A gente também não estudou o cuidado com o plástico em relação ao meio ambiente, a gente não estudou reciclagem e por aí vai. Mas eu tenho certeza de que você vai pegar o seu livro, dar uma boa estudada e fazer os exercícios que estão lá. Porque na próxima teleaula tem mais. Até! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.